Agora a gente vai falar do sistema imune e hematológico. Como eu falei mais cedo para vocês, não é algo palpável, né? A gente está falando de meio celular, de resposta celular, de metabolismo celular. Então a gente precisa se apegar bastante à leitura do material base. Então explorem bastante a biblioteca de vocês. Livros de fisiopatologia ou de patologia geral vão auxiliar nesse processo. E nós teremos aí 4 semanas para discorrer sobre esse assunto. É um assunto bem interessante, na verdade eu gosto da parte de hemato, oncohemato, né? Eu gosto de oncohemato. Mas, assim, são assuntos bem interessantes e é um meio que geralmente as pessoas fogem um pouco, assim, de estudar sobre. Tanto que, até falando regionalmente, assim, nós temos poucos médicos que tratam distúrbios hematológicos, né? A gente tem, eu acho que, 3 ou 4 hematologistas na cidade. Então, a gente realmente tem poucos profissionais aí voltados para essa área. Hoje, a gente vai refletir sobre um caso clínico, né? E juntos vamos chegar a algumas conclusões. Primeira coisa, lembrando hoje a data final de entrega do PTG. Para quem não postou ainda, a gente precisa fazer essa postagem hoje. Essa semana, a gente está em semanas de prova, então não percam os prazos, tá? E por último, a gente tem um último relatório da disciplina anterior de Ciências Morfofuncionais dos Membros Inferiores e Coluna Vertebral para entregar, para que eu possa finalmente lançar as últimas presenças de vocês. Ok? Nós vamos começar. Já tem bastante gente online. Alguém quer ler o caso clínico da Ana? Posso até ler, mas será que vai dar interferência? Não, o caso é pequeno. Vai lá, Marla. Vai Tá, peraí. Vou ler aqui agora, só um minutinho. Ana tem 55 anos, é portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus há 10 anos. Ana também está acima do peso, sendo considerada obesa. Durante a realização de um check-up médico, o exame clínico revelou uma frequência cardíaca de 72 BPM e pressão arterial de 14/9. O ecocardiograma mostrou presença de espessamento do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo. Exames laboratoriais constataram a presença de gordura no fígado. Só isso, né? Agora já são perguntas, né? Só isso. Então, a Ana é uma mulher de meia idade, ainda considerada aí um adulto jovem, né? Portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus há 10 anos. Então, ela tem diabetes tipo 2, tá, gente? Tipo 1 é congênita, tipo 2 adquirida. E também está obesa. Durante, então, o exame médico, a Ana estava com frequência cardíaca dentro do esperado, né? 60 a 80 batimentos por minuto. Porém, com a pressão 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Nosso padrão ouro da pressão arterial é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão arterial ideal. Abaixo disso é considerado uma pressão baixa e acima disso é considerado pressão alta. Na verdade, até 139 por 89 é considerado limítrofe. Então, ainda não há tratamento, não é indicado tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele é instalado acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Aí, além disso tudo, né, além da gente saber que ela já tem aí 3 doenças crônicas,
hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Quando ela foi fazer o ecocardiograma mostrou que o coração dela tem espessamento do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo. E ela descobriu que ela está com gordura no fígado. Vocês ainda vão estudar um pouco melhor sobre isso, mas a hipertensão arterial, ela não é considerada apenas uma doença de caráter cardiovascular. A hipertensão arterial ela é considerada instalada quando ela gera lesão à distância. Então, por exemplo, a hipertensão arterial pode fazer lesão renal. Hipertensão arterial pode fazer cardioadaptação. Então, a hipertensão arterial, apesar da gente falar assim, eu tenho pressão alta, mas eu tomo medicamento e ela está controlada. Ela está controlada porque você não está tendo picos de hipertensão, mas ela vai causar mecanismos de adaptação. Sempre ela vai causar mecanismos de adaptação. Com o passar dos anos, a hipertensão arterial ela pode causar AVC, infarto, tromboembolismo pulmonar, ela pode fazer, por exemplo, infarto pulmonar também, ela pode fazer hemorragia intraalveolar. Então, a hipertensão arterial ela pode gerar diversas outras condições que são consideradas extremamente graves. E doenças cardiovasculares é hoje a primeira causa de morte no mundo. Então, muita gente ainda morre de pressão alta. Parece uma coisa muito simples. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre essa adaptação da pressão alta. Vamos para a pergunta número 1. A hipertensão arterial causa um tipo de adaptação celular indicada na situação como espessamento do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo. Cite o tipo de adaptação celular presente no tecido cardíaco de Ana. Essa é fácil até para quem não leu o texto ainda, mas vamos lá. Quem que faz academia aqui do grupo? Quem é que gosta de fazer musculação? Eu sou meio suspeita para falar, Daiona. Mas você faz? De vez em quando, pelo menos. Faço. Mas quem, gente? Faz academia. Antes da pandemia eu fazia. Mais alguém? Não tô querendo condenar ninguém sedentário, não. A gente pode até fazer uma campanha de conscientização da importância da atividade física, mas não vai ser agora, não. Eu treino também. Então vamos lá. A ideia da gente ter aumento progressivo de carga é gerar aumento da massa muscular. Não é verdade? E massa muscular, ela faz parte do conceito de saúde, gente. A gente precisa de massa muscular para ter o sistema imunológico funcionando bem, para ter boa mobilidade, para não ter dor, enfim. Então, quando a gente está treinando ou quando a gente está submetendo o nosso corpo à carga, a ideia é que a gente aumente a massa muscular. Qual o nome desse aumento de massa muscular? Hipertrofia. Hipertrofia. Exatamente. O que a célula do coração fez foi hipertrofia. E aí vou ajudar vocês a pensar nisso. Vamos lá. Essa aqui é a minha artéria, tá? Minha artéria normal. Isso que está aqui dentro é o que a gente chama de luz do vaso, né? É o diâmetro do vaso. Quando a pessoa tem hipertensão arterial, nem sempre a gente tem hipertensão arterial, tem vários mecanismos. Mas acontece isso aqui, ó, o estreitamento do vaso, ele fica menorzinho.
Então, a gente fala que é aumento da resistência vascular periférica. É como se eu tivesse uma mangueira de água, né? E aí, quando eu tapo, não aumenta a pressão da água saindo? Então, o nosso sangue é a mesma coisa. Ele está aqui, dentro da mangueira, e se o vaso diminuir a luz, o sangue vai passar aqui com mais pressão. Agora, vamos pensar em todo o mecanismo circulatório, né? O coração, ele tem que gerar uma pressão tão grande para o sangue poder sair daqui, ir lá no meu pé, e ele ter impulso de começar o retorno. Então, a gente sobrecarrega o coração quando a gente tem resistência vascular periférica. Ou seja, quando eu tenho hipertensão arterial, que gera um mecanismo de resistência, o meu coração está batendo contra uma força, contra uma carga. Ele está fazendo academia. Então, as células cardíacas podem fazer hipertrofia. Não todas, pode acontecer de ser todas, mas nesse caso a gente está falando do septo interventricular, né? Que é o muro, a parede que divide os dois ventrículos, e também da parede posterior do ventrículo esquerdo. Então a gente teve uma hipertrofia das células do músculo cardíaco. Passamos para a pergunta número 2. Descreva qual alteração é causada na célula cardíaca e qual o provável fator desencadeador dessa alteração. Já comecei a explicar para vocês. Por que o coração, então, gente, sofreu essa alteração? Por que a célula cardíaca sofreu essa alteração? Marla, deu interferência agora. Peraí, conta até 10. Conta até 10 que some. Vai. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos lá, gente. Estava explicando para vocês agora. Por que a célula cardíaca ficou hipertrofiada? Porque ela estava fazendo mais força, teoricamente, para poder bombear o sangue para o corpo todo. Ela estava lutando contra uma pressão Joia. dos vasos. Então, a gente tem uma célula que precisou aumentar a demanda metabólica. Então, ela passou a consumir, né, mais energia. E por isso ela ganhou, então, esse formato hipertrofiado. Mala, fala comigo para ver se o seu negócio voltou ao normal. Melhorou? Agora sumiu, pode falar. Tá. Não, porque depois disso aí que você explicou, então houve o aumento do tamanho da célula, não é isso? Isso, E no caso seria a hipertrofia. a hipertrofia. Pensa no Popeye depois que come o espinafre, né? Que o bíceps cresce. Então, o coração ele sofreu uma remodelação porque ele precisou fazer mais força. E aí, quando a gente está falando de força cardíaca, isso não está na disciplina, tá, gente? A gente está falando de miocárdio. O miocárdio está presente nos ventrículos, tá? Então, dificilmente a gente vai ter essa remodelação nos átrios. Os átrios, eles remodelam, mas eles não remodelam com hipertrofia, eles remodelam com aumento da câmara. Agora, quando a gente está falando de hipertrofia de força, a gente está falando dos ventrículos, sempre dos ventrículos, porque são eles que bombeiam. Vamos lá. Se as células não se adaptassem à demanda metabólica, ou seja, esse aumento de trabalho, o que poderia acontecer com a pessoa, com o indivíduo?
Eu tenho um coração que está tendo que trabalhar mais. Está trabalhando mais e ele está se adaptando. Joia. Agora, se ele não se adaptar, o que vai acontecer com esse coração? Vou ficar fazendo assim até alguém responder. Ele para? Ele para. Ele para. Não totalmente, né? Porque a gente está falando neste momento do miocárdio. O miocárdio está presente nos ventrículos. E aí, como vocês viram, a remodelação ela não acontece em todo o coração, ela vai acontecendo de forma parcial, né? No nosso caso aqui, a gente teve septo, interventricular e parede posterior de ventrículo esquerdo. Se, por exemplo, o septo interventricular e a parede posterior do ventrículo esquerdo não tivessem dado conta dessa remodelação, dessa hipertrofia, essas células teriam morrido. Morte cardíaca chama. Morte de célula cardíaca chama. Vocês não sabem? Infarto. Isso, infarto. Morte de célula cardíaca se chama infarto. É isso. Lembrando, eu sei que vocês já esqueceram, mas eu vou relembrar para vocês. Quando a gente for estudar os tipos de músculo, lá no final do ano passado, logo que eu entrei com vocês, a gente falou do músculo estriado esquelético, do músculo estriado cardíaco. No músculo estriado esquelético, a gente tem dois tipos de fibra muscular, fibra tipo 1 e fibra tipo 2. A fibra tipo 1 é a nossa fibra de resistência, é aquela fibra que a gente trabalha em baixa carga, porém continuamente. São fibras que têm metabolismo aeróbico, a gente precisa de oxigênio. Quando a gente está falando das fibras tipo 2, que são as fibras de força, as fibras de explosão, a gente está falando de um metabolismo anaeróbico. Joia. Então, meu músculo estriado esquelético, ele pode funcionar com oxigênio e sem oxigênio, com capacidades diferentes, mas a gente consegue dar uma adaptada. Agora, o músculo cardíaco, ele é apenas aeróbico. Apenas. Ele não tem reserva nenhuma. Nenhuma. Então, qualquer lesão metabólica nessa célula vai gerar morte. Ela não consegue trabalhar. E se ela não consegue trabalhar, ela morre. Ela não nasce de novo, gente. Infarto. Morte celular cardíaca se chama infarto. A gravidade do infarto depende do volume de tecido que a gente perdeu, mas a gente vai ter então uma necrose do tecido cardíaco. A gente vai ter uma necrose no coração. Então, se essas células não se adaptassem às demandas metabólicas, a gente ia ter morte celular. Essa é a ideia. Morte celular no coração. Por pressão alta, gente. Vamos lá. Identifique quais os processos de adaptação celular que ocorrem nos adipócitos quando o indivíduo ganha peso. Está falando aí da obesidade, mas a gente nem precisa pensar aí na obesidade, a gente pode pensar, esse mecanismo ele também acontece em indivíduos eutróficos. Por exemplo, quem faz lipoaspiração, né? Retira células de gordura. Dependendo da ingesta calórica, a gordura vai voltar. Esse é o mecanismo de adaptação das células de gordura. Elas podem crescer em dois formatos. E aí, como que é essa adaptação das células de gordura? Marla que leu. Também hipertrofia? Hipertrofia é um formato. E depois, eu acho que hiperplasia? Hiperplasia é o segundo formato. Elas se multiplicam, não é isso? Gente, lembra? Você sabe qual câncer chama neoplasia?
né? Plasia é replicação. Hipertrofia é o crescimento. Hiperplasia é a multiplicação. A célula de gordura, então, ela pode multiplicar a quantidade de células de gordura ou as células remanescentes podem crescer de tamanho. Então, esse é o mecanismo, por exemplo, do retorno da gordura localizada da lipoaspiração. Você tinha uma quantidade de células de gordura, né? Elas já tinham multiplicado, elas estavam ali. Aí você tirou uma quantidade de células. Mas as células remanescentes, elas podem crescer, ficar hipertrofiadas. Então, a danada da gordura é terrível. Terrível. Você pode fazer com que ela morra, mas quem ficou vivo cresce. A gordura é terrível. Então, a gente vai ter hipertrofia e hiperplasia no tecido gorduroso. Eu tô falando isso, vocês estão pensando nas gorduras que a gente tem no corpo, né? Fala a verdade. Elas fazem bem pra gente também, gente. Até certo ponto. Mas, por isso que é tão difícil, né? Perder gordura, por exemplo, subcutânea. Porque a gente pode matar algumas, mas as remanescentes podem crescer e fazer hipertrofia. Por isso que é tão difícil diminuir aí a quantidade de gordura. Então vamos lá. Na situação problema, a Ana tinha presença de gordura no fígado. Gordura no fígado é o quê? Que doença que é a gordura no fígado? E essa é uma doença que é curável ou incurável, né? Ela é reversível ou ela é irreversível? O que é gordura no fígado? Esteatose hepática, não é? Esteatose hepática. Não é cirrose, tá, gente? Gordura no fígado. Se não cuidar, vira. Pode virar. Esteatose hepática. Então, a gente tem uma doença de presença de gordura num tecido que é metabólico, né? O fígado tem função glandular, se a gente for lembrar da disciplina lá de endócrino. E aí, eu tenho gordura onde eu deveria ter reservas de glicogênio. Então, vamos supor, eu tô sem comer, sei lá, meia hora, né? E aí, o meu fígado é a minha reserva de energia, né? De glicogênio. O fígado que vai liberar essa reserva. Se eu tenho gordura no fígado, ele vai liberar gordura. E gordura, ela não foi feita para alimentar as minhas células. Então, eu começo a fazer lesão celular à distância e manter meu organismo extremamente inflamado, né? Essa é a ideia da dificuldade aí da contenção de doenças relacionadas à gordura. E a inflamação, vocês vão poder ter contato com ela um pouquinho mais à frente, ela é uma danada. Ela libera diversas cascatas aí, que, por exemplo, aumentam a dor, edema, perde função. Então, a inflamação é um processo um pouco complexo. Então, gordura no fígado é esteatose hepática, assim como a Marla falou perfeitamente. E a esteatose hepática, ela tem cura ou ela não tem cura? Ela em si tem cura. Como? Porém, se não cuidar, ela pode evoluir para cirrose, pelo menos eu estava lendo, né? Ou até mesmo para um caso de câncer, é isso mesmo? Sim, exatamente. A cirrose, gente, às vezes ela é tão grave, tão grosseira, que a pessoa precisa fazer transplante de fígado. Sendo que o fígado é um órgão que se regenera. E como, então, vocês puderam entender, a gordura no fígado, ela não está relacionada com álcool. Ela está relacionada com a ingesta.
Então, essa ideia de que a cirrose está sempre associada ao consumo de bebida alcoólica, não, existe sim a cirrose hepática causada por bebida alcoólica, joia. Mas a gente também pode ter cirrose idiopática, causada aí pela gordura no fígado. Então, eu inclusive conheço uma pessoa que precisou transplantar o fígado e nunca bebeu na vida, teve cirrose. Joia, a gente tem a esteatose hepática que pode ser curada, né? Ela pode ser reversível e a gente pode ter um organismo saudável novamente. Mas como? Bom, assim, eu acho que é óbvio, né? Mas reeducação alimentar, acho que é o primeiro. Uhum. Alimentação. E algum medicamento também para poder reduzir os níveis de gordura. Joia. Realmente a resposta ela é óbvia, Deilson. E acredite, é difícil fazer o óbvio. Mas é reeducação alimentar. De fato, é tirar o agente causador, né? O que causou o acúmulo de gordura no fígado, que foi a ingesta alimentar. E a gente mudar a ingesta alimentar para fazer com que esse meio celular volte à normalidade. Vamos lá. Uma dieta hiperlipídica, ou seja, com muita gordura, pode causar obstrução das artérias coronárias. São as artérias que irrigam o músculo cardíaco, né? O miocárdio. Formando então as placas de aterosclerose, levando a um processo de lesão celular irreversível, causando um infarto agudo do miocárdio. Descreva como ocorre essa obstrução e detalhe qual seria a principal causa que leva a essa lesão. Vamos lá, gente. A gente tiver uma dieta, então, rica em gordura, a gente vai fazer placa de aterosclerose. O que é isso? É a gordura fazer um bloqueio nas minhas artérias. Se eu comer muita gordura, essa gordura ela não vai ser digerida, ela vai ficar parada nos meus vasos sanguíneos. Se ela parar nos meus vasos sanguíneos e ela for fechando a luz do vaso, consequentemente, o tecido que precisa desse sangue para ser nutrido vai ficar sem sangue. Na situação problema agora, a artéria que está sendo obstruída são as artérias coronárias. As artérias coronárias são as primeiras derivações da artéria aorta e são elas que levam sangue e nutriente para o músculo do coração. Coitado, ele trabalha o tempo todo, desde que a gente foi concebido, e ele não pode parar de trabalhar, porque se ele parar de trabalhar um minuto, a gente morre. Então a gente precisa mandar coisas boas para ele, coitado. Ele está sempre de plantão. E aí, se o meu caminho de transporte de alimento, nutrientes e água para esse músculo for obstruído, e como eu falei com vocês, esse músculo ele não tem capacidade de trabalhar sem. O que eu falei para vocês que ele não tem como trabalhar sem? Falei mais cedo. Que o músculo estriado esquelético tem como. E o músculo cardíaco não tem como trabalhar sem. É o oxigênio? Oxigênio, perfeitamente, Adilson. Oxigênio. O mecanismo é aeróbico. Então, o músculo cardíaco, ó, tá aqui, recebendo sangue. Coitado, ele manda, ele mesmo recebe, né? Que coisa triste. Ó, tô trabalhando. Aí eu começo a ter uma dieta rica em gordura, eu vou diminuindo a luz do vaso que nutre meu coração. Se eu fechar a luz desse vaso, o músculo cardíaco que está aqui atrás, ó, ele não vai receber oxigênio. Se ele não recebe oxigênio, ele vai conseguir trabalhar? E ele vai fazer o quê? Morrer.
Infartar. Igual desenho animado. Morrer. Então, se o tecido cardíaco ficar segundos sem oxigênio, esse já é o tempo necessário para causar um infarto. Então, qual que é esse mecanismo? Esse mecanismo é uma obstrução causada pela placa de aterosclerose. Se essa obstrução acontecer, o músculo vai ficar sem oxigênio. Sem oxigênio, ele não vai conseguir fazer seu metabolismo e ele vai morrer. E aí a gente tem um infarto. O temido infarto. Alguém que já pensou que estava infartando porque estava com dor no peito? Direto, né, gente? Alguém que já teve um sustinho desse? Que coisa triste, né? Mas vou contar uma coisa para vocês. Informação de saúde. A dor do infarto, isso não está na matéria, tá? Isso aqui é salvar vidas. A dor do infarto, ela não é apontada. Por exemplo, tá doendo meu peito, tá doendo aonde? A pessoa faz assim, tá doendo aqui. A dor do infarto, ela é em palma, a pessoa vai falar, tá doendo aqui, ou ela vai apertar e falar, tá doendo aqui. É uma sensação de aperto. E, gente, o infarto, ele pode acontecer por redução. Eu tô aqui com a luz, né, igual eu expliquei para vocês, e a minha artéria foi obstruindo. Nem sempre essa obstrução ela vai ser total. Às vezes, a obstrução parcial já vai causar um infarto. Então, até porque, né, as artérias coronárias vão virar arteríolas bem pequenininhas e essas que vão distribuir o sangue. Então, se as minhas coronárias estão diminuídas, o sangue não está passando nas pequenininhas e aí as áreas cardíacas vão morrer. Uma das estratégias para o infarto é o uso de anticoagulante, né? Para ficar com o sangue ralo, para o sangue ficar mais fluido, para o conteúdo massivo do sangue ficar mais diluído, para que o sangue consiga passar pelo bloqueio das placas. Então, alguns médicos indicam, por exemplo, o uso de AS no caminho para o hospital. Mas existe uma medicação super revolucionária, assim, que ela consegue diluir essa placa de gordura. Só que ela precisa ser aplicada em até 4 horas de infarto. Então, se a gente tem um familiar que está sentindo uma dor em aperto no peito, leve para o pronto-socorro o mais rápido possível. Porque se a gente conseguir reverter essa placa, a morte cardíaca vai ser muito menor. Então, a gente vai ter menos tecido para ser remodelado, menos chance de um infarto grave. Enfim, gente, terminamos a nossa primeira atividade da disciplina de imune e hematológico. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nem da prova? Nem do PTG? Bom, pessoal, algumas pessoas viram lá no Instagram da faculdade, a gente está voltando, visto que o risco do município caiu um pouco, né? A gente estava em risco extremo, agora a gente está em risco alto. Algumas matérias de algumas turmas não são contempladas com a possibilidade do EAD, do encontro aqui virtual. Então, a faculdade, por hora, decidiu o retorno dessas disciplinas que não são contempladas com o planejamento dos encontros virtuais. Dessa forma, então, a gente deve retornar assim que o nosso mapa cair para risco intermediário.
tá bom? Eu acredito que isso não vai demorar, apesar de, como profissional de saúde, assim como muitos de vocês devem estar vendo que as coisas ainda não melhoraram. Nos hospitais a gente ainda está caótico, mas a estatística diz que a gente está entrando num período de remissão. E aí, se a gente realmente caminhar para esse período de remissão, muito provavelmente nas próximas semanas a gente diminua o risco do nosso município e isso vai favorecer, então, o retorno dos nossos encontros presenciais. De forma geral, assim, eu vou abrir para vocês, porque eu não gosto de ficar com nada escondido. Essas aulas do quinto período, eu vou precisar de vez em quando de voluntários. Porque é uma turma muito pequena e como eles também ficaram muito tempo sem aula prática, eu preciso revisar muita coisa. Se eu ficar pedindo para um treinar no outro, dificulta muito a logística. E aí, ontem eu convidei a Marla e o Ailton para participarem com a gente. Não, isso não é uma exigência, tá, gente? Não é nada disso. Eu convidei eles porque o Ailton é namorado de uma aluna do quinto período, eu sabia que ele ia, porque, né, coladinho. E Marla porque mora perto da faculdade. Ela já tinha me contado que eu morava lá perto. Dessa forma, assim, eu vou começar convidando quem mora perto da faculdade, que eu sei que a Deilson mora perto da faculdade também, né? E daqui a pouco. E aí, de acordo, se alguém tiver interesse de participar, me manda mensagem, tá? E aí a gente vai. Esse mês eu estou de férias, então você que sabe. E aí a gente vai chamando vocês, então, para participar, tá? Não é nada assim, como que eu explico? Eu não falo muita teoria, assim, na aula, né? A gente revisa alguns conceitos e é prática mesmo. Ontem foi avaliação física, então, assim, foi da cabeça até o pé e medir movimento e ver força e ver alinhamento de articulação. Apesar de fugir da prática de vocês, eu acredito que esse é um mecanismo, inclusive, de incentivá-los a ler outras coisas, a buscar outras coisas, a se dedicar ao curso, tá? Então, assim, vocês estão sendo convidados não para serem alunos, mas para serem modelos. Isso poderia ser qualquer outra pessoa, mas eu acho que é uma oportunidade de vocês experimentarem mais conhecimento dentro da profissão, se interessarem mais, se apaixonarem mais. E aí, em virtude disso, de acordo com o que for tendo oportunidade, eu vou convidando vocês para participar. Lógico, quem tiver interesse, Fábio, muito obrigada por já manifestar. Porque aí... Tenho, pode contar comigo. Obrigada. Eu lembrei, gente, eu perguntei para a Marta, falei, Adilson mora perto também da faculdade, né? Mora aqui pertinho. Só tenho um pouco o medo das aulas se tiver abordagem de quiropraxia. Eu fico um pouco assustado, mas... Adilson, eu não tenho curso disso não, Adilson. Eu não faço não, Adilson. Fica tranquilo. Essas coisas aí ninguém faz na faculdade, não. Ah, que bom, então. Na verdade, nenhuma faculdade faz sobre, tá? A quiropraxia ela é abordada na disciplina de recursos terapêuticos manuais, que vocês vão ter essa disciplina no quinto período. E a gente vai ver a quiropraxia como conceito da técnica. A quiropraxia, ela precisa de um treinamento específico, né? E aí você precisa dessa formação. Não tem como eu ter formado generalista sabendo de quiropraxia, né? É uma especialização. E aí, portanto, a gente não tem prática de quiropraxia nas aulas. Na verdade, ontem a gente amputou a perna da Marla. Agora ela perdeu, foi uma amputação transfemoral, tá? Foi no meio da coxa dela. E aí a gente vai começar a estudar para colocar uma prótese na perna da coitada. É isso. Mas, então, galera, vamos nos dedicar, disciplina nova. Pode ser que a gente tenha uma boa surpresa aí no meio dessa disciplina e retorne às nossas aulas presenciais. Então, já tira a roupa branca, tira a naftalina da roupa branca, dá uma lavada na roupa branca, porque pode ser que a gente volte a usar, tá? Isso não é uma promessa, mas matematicamente isso é muito provável nas próximas semanas. Bom, pessoal, então eu vou encerrar. Tomem água, vão ao banheiro
que daqui a pouquinho vocês têm aula ao vivo pelo portal. Beijinho para vocês e boa noite. Boa noite, beijo, fica com Deus. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.